abrir a Escritura, e eu pediria que os irmãos permanecessem sentados mesmo, tá? Nós vamos ler e nós vamos começar uma sequência de sermãos sobre o culto cristão. Vamos trabalhar algumas quintas-feiras sobre o culto cristão e hoje nós vamos falar sobre a posição da mulher no culto. Qual é a perspectiva de Paulo quando ele pensa sobre a mulher no momento em que está em celebração, em adoração, segundo o contexto de Corinto, tá certo? É muito interessante aquilo que Paulo pensa, e eu queria, antes de começar a pregar, dizer para os irmãos que as orientações que Paulo transmite às mulheres de Corinto são orientações temporais, cujo propósito é orientar as mulheres de Corinto. Existem princípios nessas orientações que são atemporais, cujo propósito é orientar os homens e mulheres de expedicionários. Então existe a orientação temporal para Corinto e existe o princípio atemporal para expedicionários. Amém, queridos? Então nós vamos falar sobre as orientações temporais e queremos crer que o Espírito de Deus nos comunicará verdades eternas nesta noite. Queridos, carta de Paulo a Corinto, capítulo de número 11. Os irmãos, por favor, abram suas Bíblias. Carta de Paulo a Corinto, capítulo de número 11. Versículo de número 1 é o texto que nós começaremos a leitura nesta noite. Será uma sequência de sermãos sobre o culto cristão. Carta de Paulo, eu lerei, os irmãos apenas acompanhem. Corinto, capítulo de número 11. Paulo começa dizendo-nos: sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Eu louvo-vos, irmãos, porque em tudo vos lembrais de mim e retendes os preceitos como vos entreguei. Mas quero que saibais que Cristo é o cabeça de todo o varão, e o varão cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Todo homem que ora ou profetiza tendo a cabeça coberta, desonra sua própria cabeça. Mas toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra sua própria cabeça, porque é como se estivesse rapada. Portanto, se a mulher não se cobre com véu, tosquis também. Mas se para a mulher é coisa indecente tosquiar-se ou raspar-se, que ponha o véu. O varão, pois, não deve cobrir a cabeça, porque é a imagem e glória de Deus. Mas a mulher é a glória do varão. Porque o varão não provém da mulher, mas a mulher do varão. Porque também o varão não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do varão. Portanto, a mulher deve ter sobre a sua cabeça um sinal de poderio por causa dos anjos. Todavia, nem o varão é sem a mulher, nem a mulher sem o varão no Senhor. Porque como a mulher provém do varão, assim o varão provém da mulher, mas tudo vem de Deus. Julgai vós mesmos, é decente que a mulher ore de cabeça descoberta? Pergunta Paulo. Ora, não vos ensina a mesma natureza que é desonra para o varão ter cabelos crescidos? Mas ter a mulher cabelo crescido é honroso, porque o cabelo lhe foi dado em lugar de véu. Mas se alguém quiser ser contencioso, nós não temos tal costume, nem a igreja de Deus. Pai bendito, aqui é a tua palavra, vida em nós. Ela tem sido tão esclarecedora nessa jornada de ensino, e nós queremos te agradecer pela carta a Corinto, Pai. Como temos aprendido nestas quintas-feiras. Pedimos-te que mais uma vez manifestes a tua graça, a tua glória e a tua bondade sobre nós. Que possamos neste lugar aprender de ti, conhecer de ti e entender a tua vontade para este dia. É o que pedimos-te em nome de Jesus. Estamos diante de um precioso texto e Paulo é interessante nesse texto. Paulo é curioso nesse texto, porque ele parece contraditório, né? Em um momento ele diz assim: a mulher, se ela não
se ela desejar tosquiar-se, é melhor que raspe a cabeça. Então ele ordena que a mulher tire tudo. E aí em outro momento, mesmo Paulo está dizendo, opa, a mulher é desonroso se ela não está com a cabeça coberta. Então tem que manter-se com a cabeça coberta por causa dos anjos. E a gente fica lendo, dizendo por causa dos anjos, né? E o que tem a ver os anjos com a cabeça coberta ou descoberta da mulher? Então são questões extremamente curiosas que o apóstolo Paulo vai nos ensinar nesse trecho da Escritura. E a gente só tem a capacidade de compreender essas verdades de Paulo se você observa a partir do contexto em que foi escrita. Agora, dificilmente você vai encontrar na Escritura Sagrada uma porção que nos ensine tantos princípios a respeito da mulher. Essa porção ela vai nos trazer verdades que são eternas e profundas. A primeira verdade que o apóstolo Paulo nos ensina é sobre a submissão da mulher. O pastor já vai começar a falar sobre submissão, assunto chato, né? E aí a gente vai para casa porque não tem muito sentido ficar ouvindo sobre esses temas que não são tão interessantes. Queria dizer para os irmãos que o apóstolo Paulo nesse texto vai nos ensinar a submissão conforme a perspectiva de Deus. Porque existe a submissão conforme o tradicionalismo, existe a submissão conforme a Escritura Sagrada e existe a submissão conforme o contexto machista do período em que a Escritura Sagrada foi escrito. E aí é preciso que a gente compreenda qual é a submissão conforme a Escritura Sagrada. Se você lê o texto, você visitando o versículo de número 2, você vai ver o apóstolo dizendo: louvo-vos, irmãos, porque em tudo vos lembrais de mim, retendes os preceitos que vos entreguei. Mas quero que saibais, olha o que ele diz no 3, isso aqui é extraordinário, que Cristo é o cabeça de todo varão. Diga comigo: Cristo, cabeça do homem. Aí veja só o que ele diz aqui: o varão é cabeça da mulher. Diga assim: o varão, cabeça da mulher. E Deus é o cabeça de Cristo. Olha só, ele apresenta uma tríade. Ele vai nos ensinar que Deus está sob a autoridade de Cristo. Ora, Cristo está sob a autoridade do homem, e essa tríade se fecha com a profunda verdade de que o homem está sob a autoridade da mulher. Ou seja, você tem uma mulher que deve obediência e honra a um homem que deve obediência e honra a Cristo, e Cristo que deve honra e obediência a Deus. Pastor, então significa dizer que a mulher é inferior ao homem? Ora, o apóstolo Paulo é tão perito, é tão extraordinariamente cuidadoso, que o apóstolo Paulo vai nos ensinar que a submissão não significa posição ou subserviência. Uma mulher está subordinada a um homem, ou ser submissa a um homem, segundo a Escritura Sagrada, não quer dizer que esta mulher obedece ao homem e que ela é um ser inerte, calado, que não pode opinar, que não pode simplesmente apresentar a sua perspectiva. O apóstolo Paulo está nos ensinando que essa submissão faz parte da economia divina. Deus, em sua economia, em sua forma de lidar com o homem, em sua forma de trabalhar com o homem, Ele cria hierarquizações. E essa hierarquização não torna o outro maior. Essa hierarquização define a missão. E aí eu pergunto para os irmãos: quando a Bíblia diz que a mulher, ela deve ser submissa ao marido, dá a ideia de que a mulher é inferior ao marido, sim ou não? Sim ou não? Aí Paulo vai dizer assim: Cristo é submisso ao Pai. Aí eu pergunto aos irmãos: Jesus é inferior ao Pai? Os irmãos entendem como Paulo é extraordinário? Paulo vai nos dizer: assim como Cristo é submisso ao Pai sem se inferiorizar, a mulher é submissa ao marido sem se inferiorizar. Extraordinário o que Paulo está dizendo. O que Paulo está ensinando, irmãos, vai demarcar um território extraordinário, porque é um território que muitas vezes a religião não respeita. E quando eu falo de religião, não estou falando da religião bíblico-teológica cristã coerente. Eu estou falando dos muitos tradicionalismos que foram envolvidos na comunidade, que apresentaram-se
como um câncer para a igreja. Quantas e quantas são as mulheres na história da igreja que foram subjugadas? Quantas e quantas foram as mulheres que, a partir de uma interpretação vil, descuidada da Escritura Sagrada, foram colocadas à margem, foram colocadas numa posição onde você não pode pensar, onde você não pode opinar. E o apóstolo Paulo está nos ensinando uma verdade extraordinária. Paulo está dizendo: a mulher não é menor do que o homem, porque Cristo não é menor do que Deus. Cristo tem uma missão, e nesta missão Ele se submete à vontade do Pai. Deus deu uma missão à mulher, e nesta missão ela se submete à vontade do esposo. Ora, se o Pai não estivesse dirigindo Cristo, aquilo que é agradável, bondoso, eterno e maravilhoso, Cristo obviamente não obedeceria. Mas aquilo que o Pai deseja está de acordo com aquilo que o coração de Jesus deseja. O sonho do Pai é refletido na obra de Cristo. O desejo do Pai é refletido na vontade do Cristo. O Cristo, inclusive, em um dado momento, Ele diz: vai ser difícil ter o distanciamento da tua presença, se possível passa de mim esse cálice, mas lembre-se que me é coerente fazer a tua vontade. E se for tua vontade que eu passe por esse cálice, que seja feita a tua vontade, cumprida a tua vontade, mas não a minha. Porque Jesus está alinhado com a vontade do Pai. Porque Jesus compreende que a vontade do Pai, ela é sempre boa, ela é sempre agradável e ela é sempre perfeita. Por isso a esposa, quando encontra no marido alguém que guia, alguém que sonha, alguém que projeta, alguém que idealiza, alguém que está predisposto a viver a vontade de Deus, ela não tem dificuldades de se submeter à missão de Deus na vida deste homem. Quando você encontra uma mulher que entende que sua vida é seguir carreira solo, que não está pronta a seguir o sonho, o projeto e a missão e a visão do marido, você percebe que esta mulher é alguém que caminha, mas caminha de forma incompleta. Quando uma mulher compreende que Deus chamou o marido, e quando este marido vive essa direção de Deus, seu coração é guiado pela orientação de Deus, a voz de Deus é a fonte geradora dos seus passos, essa mulher vai ter prazer em viver de acordo com a vontade de Deus. Compreenda esse princípio. Quando a Escritura diz que a mulher está na submissão, a Escritura não está dizendo que a mulher está abaixo do marido. A Escritura apenas está nos ensinando que o homem vai cumprir a missão porque ele tem do seu lado uma mulher como auxiliadora para lhe ajudar. A Escritura apenas está dizendo que quando os dois pecarem, no clima de tensão e de distanciamento, a voz vai ecoar cobrando do Adão. A Escritura apenas está dizendo que a missão e a responsabilidade e o peso é maior sobre os ombros do Adão, sobre os ombros dos homens. A Escritura está dizendo que no dia do juízo, Deus vai recobrar dos pastores dos seus lares a salvação e a vida de suas esposas. Óbvio, se eles viveram de forma coerente, se honraram a Deus e suas esposas não o quiseram fazer, eles estão livres. Seu sangue ou o sangue de suas esposas não será retido em suas mãos ou exigido de suas mãos. Mas o nosso Deus nos convida nesta noite, homens da comunidade, a compreender que nós temos uma nobre missão. E a missão que nós temos não é uma missão simples. A missão que nós temos é construir o caráter de Jesus na vida da nossa esposa, para que os nossos filhos cresçam num ambiente celeste, para que os nossos filhos percebam as verdades eternas de Deus sendo emanadas nas nossas decisões de convivência, para que os nossos filhos percebam que nós estamos tomando decisões santas, sagradas, que a nossa casa é uma casa regida pela vontade de Deus, que nós consideramos a vontade de Deus e em santidade tomamos as sérias e as simples decisões da vida. E o nosso filho vai começar a ser moldado a esta verdade, a esta realidade. A nossa filha vai começar a ser moldada a esta realidade. É essa a proposta. O Novo Testamento nos ensina esse princípio.
Portanto, se você veio esta noite achando que porque é homem é superior, ou porque você tem maior força física, você é superior, eu digo a você que a Escritura não ensina isso. A Escritura não ensina isso. Pelo contrário, irmãos, a Escritura está nos ensinando que repousa sobre o homem uma maior missão. E eu sempre faço uma pergunta no encontro de casal. A gente acha que a mulher ela é inferior porque a mulher, a Bíblia ordena que ela tem que obedecer. Sim ou não? Mas a Bíblia diz que o homem tem que morrer. E aí eu pergunto para os irmãos: o que é mais fácil, obedecer ou morrer? Obedecer, não é? Então eu queria dizer para as irmãs que nesse ponto é mais fácil ser mulher. Porque a mulher, a Escritura ordena que ela deve honrar o seu marido. Ao marido, a Escritura ordena que ele deve morrer pela sua mulher. Portanto, cabe-nos compreender a Escritura como ela foi regida e escrita. E nós precisamos ter a impressão, quando olhamos para a Escritura, de que Deus está nos comunicando verdades, não apenas no texto veterotestamentário, mas em toda a Escritura Sagrada. E essas impressões de Deus, elas precisam ser impregnadas no nosso coração. As mulheres, elas não são perseguidas apenas nos países asiáticos, elas não são perseguidas apenas nos países que você tem um machismo exacerbado por uma cultura extremamente desconexa com o Evangelho. Não, as mulheres, irmãos, elas são perseguidas desde os primórdios que elas sofrem perseguição. Elas são colocadas à margem, elas são consideradas objeto, elas são coisificadas. O cristianismo muda a trajetória e muda a história. E tem gente que prega, um dia eu vi um irmão ensinando que as mulheres na igreja, elas não podiam falar, elas tinham que ficar em silêncio. E hoje tem muita mulher querendo pregar, é por isso que Deus não está mais agindo nas igrejas. É um atribulado machista, né? Esse texto de Corinto vai nos ensinar uma verdade extraordinária. Esse texto de Corinto vai nos ensinar que as mulheres pregavam. Você sabia? Você pode não ter percebido na leitura, mas a Escritura diz assim: como uma mulher pode orar ou profetizar estando com a cabeça descoberta? Ora, se Paulo está dizendo uma mulher para que ela profetize, profetizar é pregar, ensinar, tá, irmãos? Profetizar não é fechar os olhos, falar 2 segundos de língua estranha e dizer assim diz o Senhor e adivinhar o futuro da pessoa, não, tá? Isso não é profetizar. Profetizar é ensinar a Escritura Sagrada. É possível que num aspecto profético Deus ordene e oriente você a dizer a alguém algo a respeito do seu futuro. Mas profetizar é ensinar a Escritura Sagrada. E o apóstolo Paulo está desmistificando essa ideia construída de que a mulher não deve falar na igreja. Ora, nesse texto, irmãos, nós temos muitas coisas envolvidas. Para que a gente comece, para que a gente inicie o que a gente deseja apresentar à igreja nesta noite, eu quero trazer aos irmãos um aspecto cultural comum na igreja de Corinto. A igreja de Corinto era uma igreja que estava situada próximo de um templo, que era um templo erguido em adoração à deusa Diana. Nesse templo haviam as prostitutas cultuais, as mulheres que se prostituíam, e essas mulheres, elas raspavam a sua cabeça em sinal de adoração. Então, a cidade de Corinto era uma cidade repleta de prostitutas cultuais. Passar na rua e ver uma mulher de cabeça rapada era estar conectado a alguém que vive uma vida de prostituição. Então, alguém que não possuía cabelo sobre a cabeça, no contexto de Corinto, era alguém que não possuía honra. No contexto de Corinto, era alguém que negociava o seu próprio corpo. Por isso o apóstolo Paulo vai falar muito sério à igreja. E aí existem algumas questões que a gente precisa considerar. A igreja de Corinto não era em nada diferente das igrejas de hoje. A igreja de Corinto era uma igreja formada por pessoas falhas, imperfeitas. E aí de repente no domingo à manhã, já ia dizer domingo à noite, mas era manhã. No domingo à manhã, a pessoa numa casa se convertia, aceitava Jesus. E aí numa reunião de grande ajuntamento, que reunia seus 20, 30 irmãos, estavam os irmãos reunidos, assentados em algum lugar. E aí de repente entrava uma jovem senhora, ou uma jovem com a cabeça raspada. Quando essa pessoa entrava, ela já era observada de forma estranha.
Ora, essa pessoa chegou e a gente sabe de onde ela vem. Ela vem lá dos cultos da deusa Diana. Então essa pessoa, ela já não era bem recebida. Não é diferente de hoje, viu, irmãos? Essa pessoa, quando sentava, se sentasse do lado do marido de uma irmã, aí a tribulação estava feita. Porque aquela irmã já não assistia mais o culto. Ela já ficava pensando: o que essa envenenada está fazendo aí? Do lado do meu protegido, do meu prometido das nações, né? E aí ela já perdia o culto. Já começava a ter problema ali, porque ela já se injuriava. E aí qual era a questão mais séria? É que no final do culto, ela vinha à frente e se convertia. Ou então, ela fazia declaração de fé. E aí quando ela fazia declaração de fé, meu irmão, no domingo que vem ela ia estar lá de novo. E aí a igreja de Corinto era uma igreja formada por muitas pessoas que viviam uma vida distante de Deus, na prostituição, no homossexualismo, conforme a gente já aprendeu nas doutrinas passadas. De sorte que a igreja começou a enfrentar um problema sério, porque a igreja agora tinha muitas mulheres que não tinham cabelo, o cabelo estava ainda crescente, e aí as outras irmãs, elas tinham necessariamente que usar o véu, porque o véu era um símbolo de honra e de proteção. Uma mulher com um véu no rosto, na face, na cabeça, essa mulher jamais passaria por qualquer tipo de humilhação na rua. Uma vez sem o véu, esta mulher, ela era como se ela abrisse espaço para as pessoas zombarem dela, brincarem com ela. No contexto de Corinto, utilizar o véu era estar protegida. Então as mulheres, agora convertidas ao Evangelho, e aí como a igreja de Corinto não era diferente da nossa, as irmãs da igreja de Corinto, como todas as demais igrejas, começaram a pensar na seguinte ideia: ora, agora eu sou liberta em Cristo Jesus. Se eu sou liberta em Cristo Jesus, então não existe mais tradicionalismo judaico para me prender a determinados costumes. E aí as mulheres começaram a dizer: fora véu, vamos lançar fora esse negócio de véu. E aí parte da igreja estava sem cabelo, parte da igreja estava jogando fora o véu, e parte da igreja dizendo: se não tiver véu não é crente, não vai para o céu, tem um nome riscado do livro da vida. E aí imagine a celeuma dentro da comunidade por causa de um véu. Irmão, essa celeuma se estendeu até hoje. Hoje ainda tem uma igreja, comunidade do véu, que foi criada por causa dessa celeuma todinha, né? Durou até hoje. Então imagine, por causa de uma coisa singela, uma coisa simples, a igreja começou a ter muitos problemas. E aí o apóstolo Paulo vem para fazer essa correção. O apóstolo Paulo vem para ensinar a comunidade que a comunidade precisa fazer uma distinção entre aquilo que é tradição e aquilo que é tradicionalismo. Gente, o que é tradição? Tradição é a vida que a gente recebeu daqueles que já morreram. O que é tradicionalismo? Tradicionalismo é a que permanecem vivos. A tradição é importante. Nós somos seres de tradição. Nós precisamos preservar a tradição. Pastor, não tinha dificuldade nenhuma de entrar uma mulher careca na igreja. Nós não tínhamos mesmo, porque no contexto brasileiro não tinha problema algum. Mas para os irmãos terem uma ideia, existe um estudioso do Novo Testamento que ele fez essa figura. O escândalo de uma mulher entrar sem cabelo em Corinto, ou sem véu, perdão, em Corinto, era semelhante a uma pessoa entrar numa igreja hoje com roupas de banho. Não seria escândalo uma pessoa entrar aqui na comunidade com roupas de banho? Sim ou não? Se ela entrasse, no mínimo, o porteiro ia ser chamado a atenção depois. Porque os irmãos iam dizer: que porteiro atribulado é esse que deixou a irmã entrar, essa mulher entrar com roupa de banho? É adequado uma pessoa com roupa de banho num ambiente cultico? Óbvio que não. Então, isso é apenas para que os irmãos entendam, essa figura é apenas para que os irmãos entendam o quanto era complexo entrar na igreja e ver as mulheres sem véu. E aí o apóstolo Paulo objetivando corrigir isso. Porque, irmãos, por que Paulo se preocupa com esses detalhes? Pastor, às vezes parece-nos que a Escritura Sagrada, ela se prende a coisas muito simples, a coisas muito básicas. E o apóstolo Paulo não, ele dedica todo um capítulo a regular o culto. Na próxima semana a gente vai falar sobre a ceia do Senhor. Ele dedica todo um capítulo a regular o culto. Sabe por quê, irmãos? Porque se nós estamos num culto apreendidos a algumas coisas pequenas,
Se o nosso coração não está pronto a receber todos os que estão aqui, o nosso culto não é verdadeiro e nem é completo. Por isso o apóstolo Paulo vai dizer: eu aconselho que todas usem véu, porque as que têm véu se sentem superiores às que não têm. As que não têm véu desejam tosquiar a cabeça, e as que querem tosquiar a cabeça desejam rapar a cabeça. Se você vai tosquiar, se você vai rapar, e aí o apóstolo Paulo diz o seguinte: eu quero trazer um conselho, que nenhuma entre na comunidade sem um véu. E aí ele começa a trazer uma perspectiva interessante. Ele começa a apelar para o aspecto da santidade. Ele diz assim: a mulher precisa usar o véu por causa dos anjos. Sim ou não? Por causa dos anjos. Ora, mas por que Paulo diz que a mulher precisa usar o véu por causa dos anjos? William Barclay, ele interpreta esse versículo de uma forma que eu considero interessante. A cobertura da cabeça no contexto de Corinto era um sinal de honradez. Uma pessoa que se traja de forma digna e honesta hoje é uma pessoa que carrega consigo um sinal de honradez. Sim ou não? E quando você lê sobre seres celestes, angélicos na Escritura Sagrada, você vai encontrar alguns seres angélicos que, quando estão diante de Deus, eles se cobrem. Eles cobrem o rosto, eles com duas asas sobrevoam e eles cobrem os pés, porque eles reconhecem, embora sendo anjos e convivendo com o Eterno, face a face, o observando, e estando diuturnamente com Ele, eles se cobrem. Por isso o apóstolo Paulo traz essa figura. Ora, sendo os anjos conscientes da santidade de Deus, se cobrem, nós precisamos ter um mínimo de consciência de sua santidade, e devemos nos resguardar diante daquele que é santo, soberano e maravilhoso. Por isso o apóstolo Paulo vai dizer: vocês devem usar o véu, e não é para que a sua cabeça seja protegida e você seja dignificado porque sua cabeça está protegida. Não, você deve usar o véu, porque se você estiver com o véu, e se a irmã com cabelo tosquiado estiver com véu, você não vai saber que o cabelo dela está tosquiado e não vai julgá-la. Se a irmã que está sem cabelo, porque ela veio de uma vida distante de Deus, ela vai estar com véu. Então o véu vai igualar vocês, e o culto de vocês vai ser pleno da presença de Deus, porque quando vocês olharem com igualdade um para o outro, vocês estarão honrando e adorando o nome de Jesus. Perceba que o princípio do apóstolo é o princípio da unidade. Cuidado de Paulo é: culto precisa ser uno. As pessoas precisam olhar umas para as outras sem superioridade ou inferioridade. As pessoas precisam olhar umas para as outras sem julgamentos. Ah, mas é porque essa aí não tem cabelo, ela tem uma vida desconexa. Não, irmãos, é possível que ela tenha passado a vida toda adorando Afrodite, Dionísio, Diana, os muitos deuses em Corinto, mas o seu coração tenha sido entregue e plenamente transformado pela autoridade que há no Cristo de Deus. E é possível que alguém continue com um véu, cobrindo não apenas a face, mas o corpo todo, e o seu coração distante, desconexo da vontade de Deus. Por isso o apóstolo Paulo vai ensinar que a igreja precisa ser uma igreja una, e nossa missão enquanto aqueles que adoram é adorar a Deus sem julgamentos, é adorar a Deus sem se superiorizar, é adorar a Deus sabendo que em Cristo todos nós somos um, somos iguais. Amém, queridos? Todos nós com o rosto descoberto, agora anunciamos a glória do Cristo de Deus. Por isso Paulo vai trazer-nos essa verdade. Se é necessário cobrir o rosto para que haja unidade, vamos cobrir o rosto. Se é necessário descobrir o rosto para que se expresse santidade, vamos descobrir o rosto. Porque
Porque o que importa não é se o rosto está coberto ou se o rosto está descoberto. O que importa é que não haja no nosso coração nenhum pré-julgamento sobre absolutamente ninguém. E cada crente preocupe-se em cuidar da sua própria vida e do seu próprio coração, da sua própria casa e do seu próprio filho, do seu próprio marido e da sua própria esposa. Cada um cuidando de si. A igreja de Deus tem saúde, tem vida, tem prosperidade. Caminhemos para aquilo que o apóstolo Paulo deseja nos comunicar. Versículo 4, a escritura diz: todo homem que ora ou profetiza tendo a cabeça coberta desonra sua própria cabeça. Toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta desonra sua própria cabeça, porque é como se estivesse rapada. Olha só o que o apóstolo Paulo está nos ensinando. Paulo está nos ensinando que a mulher, ela tinha possibilidades de ensino, porém isso começou a gerar problemas internos na comunidade, porque os discípulos de Cristo, eles, embora discípulos de Cristo, eles permaneciam trazendo consigo algumas tradições. Irmãos, sejamos sinceros, nós conhecemos o Evangelho, nós conhecemos a Escritura Sagrada, o sangue de Cristo já foi derramado nos nossos corações, mas todos nós carregamos algum tipo de tradicionalismo que a gente tem dificuldade de se desprender. Todos nós carregamos algum tipo de marca, que a gente sabe que aquela marca, ela permanecerá conosco sempre. E aí o apóstolo Paulo está trazendo essa verdade para os nossos corações. Se você tem uma marca, e se você compreende que o Evangelho deve ser vivenciado a partir dessa perspectiva, viva esse Evangelho. Seja isso. Viva essa verdade, seja norteado por esta verdade. Agora não obrigue os outros a viver a sua perspectiva. Não exija dos outros aquilo que você está predisposto a fazer. Não cobre dos outros o preço que você está predisposto a pagar. E não entenda os outros como inferiores, porque eles não estão dispostos a pagar o mesmo preço que você. Porque às vezes a pessoa, eu participei do evangelismo, eu venho para a igreja, eu participo da escola dominical, eu ensaio, chego cedo, eu venho para a comunidade e eu percebo que tem gente que nunca faz nada, que nunca é ativo, que nunca está presente. Meu irmão, Deus te deu vida e saúde, minha irmã. Que privilégio. Dedique a sua juventude, dedique a sua saúde ao reino de Deus. E seja você mesmo aquilo que Deus sonhou para a sua vida e para a sua história, porque o nosso Deus nos deu saúde para isso, para que a gente possa devolvê-lo. Não existe absolutamente nada que nós entreguemos a Deus que não tenhamos recebido dele. Deus não exige nada de nós que não tenha nos dado primeiro. Por isso o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele vai dizer: quem primeiro deu a Deus para que este viesse a devolvê-lo? Você acha que tem alguma coisa que você tem que você deu a Deus que Deus não tenha te dado antes? Você acha que tem algum esforço que você faz em direção ao Eterno que não tenha sido Ele que te deu capacidade de fazer esse esforço? Tudo que nós somos e tudo que nós temos é por causa dEle. Bendito seja o nome de Jesus. E aí Paulo está regulando esta verdade, ensinando a igreja de Corinto que mais importa nos cultuar a Deus em unidade do que se preocupar com quentiúnculas. E aí ele expressa atenção a essas questões para que nenhum crente mais frágil fique ferido por causa dessas verdades. Olha só o que ele diz para a gente no versículo 6. Se a mulher não cobre a cabeça com véu, tosquis também. Ele aconselha que a mulher tosquis. Versículo 7. O varão, pois, não deve cobrir a cabeça, porque ele é a imagem e a glória de Deus. Mas a mulher é a glória do varão. Aqui ele está falando sobre esse aspecto da submissão. O homem, ele está olhando para o Cristo olhando para o Pai, para Deus. E a mulher precisa olhar para o homem. De sorte que Deus foi eternamente e continuará sendo o perfeito e o pleno exemplo do Cristo. De sorte que o Cristo, ele copia de forma tão plena e aprofundada aquilo que o Pai é, que quando os discípulos desejam ver o Pai, Jesus diz: vocês estão querendo ver o Pai? Quem vê a mim vê o Pai. Não há um passo que eu
proponha no meu coração efetuar, que o Pai não daria. Não há uma palavra que eu projete no meu coração proferir, que o Pai não tenha desejo de proferir. Não há uma obra que eu realize que não seja uma obra que nasceu na vontade e no coração do Pai. Existe um entrelace entre aquilo que o Pai é e aquilo que o Cristo deseja ser. Por isso, Ele está nos ensinando este princípio hierárquico. O homem é a coroa, e ele precisa ter essa compreensão. Quando o homem vive a experiência da imagem de Cristo, a glória de Cristo é transmitida à sua vida. E uma vez vivendo a glória de Cristo, a sua esposa será afetada positivamente por esta glória. Os filhos serão afetados positivamente por esta glória, porque essa glória ela vem sendo plasmada e transferida do pai ao filho, do filho ao homem, do homem à esposa. Quando nos casamos, nós precisamos compreender esse princípio. Enquanto solteiros, nós nos chegamos a Deus a partir da alegria do coração dos pais. Um filho que desonra pai e mãe perde tempo se busca Deus em oração. Quando nos casamos, nós buscamos a aprovação de Deus a partir da alegria do coração da esposa e do marido. Se a Cíntia não está bem e plena, eu estou perdendo meu tempo ao buscar a Deus. Isso é um princípio do Novo Testamento. Nós precisamos valorizar as nossas esposas. Nós precisamos honrar as nossas esposas, não apenas por causa daquilo que elas são, não apenas pelo fato de elas serem mulheres. Nós precisamos honrar as nossas esposas, porque as nossas esposas é aquilo que Deus ama, e tudo aquilo que Deus ama trará paz ao nosso coração. Por que quando pecamos, quando transgredimos, nós passamos a contender com a esposa? Porque a esposa é o nosso elo de conexão ao eterno. A nossa relação de comunitas, de comunhão, define se nós estamos saudáveis ou não com Deus. Nenhum crente que está aqui em litígio com a esposa pode pensar que é possível se relacionar com Deus da forma que você está. Nenhum crente que veio a este culto depois de ter se degladiado em casa com palavras duras, palavras que ferem, pontiagudas, que afetam a alma, pode pensar que é possível manter essa condição trinitária de interligação até chegar à glória do Pai. Nos conectamos a Deus quando honramos a nossa esposa. Nos conectamos àquele que não vemos quando honramos aquela que está próximo de nós. E não existe ninguém mais próximo de você do que sua esposa. Inclusive sua esposa é mais próxima do que seus filhos, porque os nossos filhos são parte de nós, mas a nossa esposa somos nós. A Milena é parte de mim, mas a Cíntia sou eu, e eu a Cíntia, monossomaticamente unidos, de forma hétero, bíblica, teológica e comprovada. Em desconexão com a Cíntia, eu corto o elo da glória de Deus sobre a minha cabeça. E quando, irmãos, eu não estou com a minha cabeça protegida, compreenda isso. Na vida cristã, nós precisamos sempre ter mãos sobre nós. Sempre. É possível que você esteja com as suas mãos estendidas sobre alguém, mas você só terá vida se você tiver mão estendida sobre você. Isso é um princípio bíblico. Eu celebro muito a Deus que eu tenho sobre a minha vida as mãos do pastor Antônio José. E eu estou debaixo das mãos dele aqui. Estou debaixo da autoridade dele, representando aquele santo homem de Deus. No dia que eu sair das suas mãos e da sua sombra, eu perderei a autoridade sobre a igreja.
e eu trarei morte, não vida, para a comunidade. Mas enquanto houver nele o desejo de estar sob as mãos do Eterno, e eu estiver conectado à direção de Deus no coração dele, eu estou protegido. Isso é um princípio, e é esse princípio que Paulo está ensinando. Paulo está dizendo: você não pode viver desconectado, e você não pode viver sem autoridade. Você tem que ser pastoreado, você tem que ser cuidado por alguém. Paulo está nos ensinando um princípio poderosíssimo. Paulo está dizendo: você tem que ter alguém para pastorear a sua vida. E esse alguém que vai pastorear a sua vida não necessariamente é o pastor da igreja. Você tem que ter alguém para acolher o seu coração. Você tem que ter alguém com quem você possa conversar sem filtros. Alguém com quem você possa partilhar suas dores, seus medos, suas angústias. E se você encontrar alguém que está conectado com a glória de Cristo, saiba que você estará sendo protegido, protegida. Deus tem me dado muitos livramentos. Deus tem abençoado muito a minha vida. E eu sei que essas bênçãos têm sido fruto da oração de muitas irmãs e irmãos que estão aqui. Tenho visto a mão de Deus agindo de forma tão clara, tão plena. E eu sei que tem gente com as mãos estendidas sobre a minha vida nesse lugar. Eu sei que tem Moisés, eu sei que tem Déboras, Anas, Jeremias. Eu sei que tem gente que chora rios de Deus na sua presença. Eu sei que tem Anas que, mesmo incompreendida, não largam de sonhar. Eu sei que tem Déboras que, quando não encontram um homem corajoso, elas conseguem ser mais corajosas que eles. Deus continua levantando suas Déboras, seu Jeremias. Só que às vezes eles não passam pelo púlpito, às vezes eles sequer são reconhecidos ou vistos. Eles talvez não tenham muito traquejo no falar, eles talvez não tenham muito jeito no cuidar, mas são gigantes de Deus. E Paulo está ensinando para a gente nesse versículo. O primeiro princípio que Paulo está ensinando é que não existe nada mal em se submeter, se aquele a quem nós estamos nos submetendo está debaixo da sombra do Onipotente. E o segundo princípio que Paulo está nos ensinando é que nós temos que ser protegidos. E o que nos protege é saber que nós seremos acolhidos com todas as nossas imperfeições, não julgados, mas acolhidos com todas as nossas imperfeições. Certamente usar o véu era uma orientação apenas para Corinto, não é uma orientação para expedicionários. Então, se as irmãs quiserem vir de véu, podem vir de véu. Pastor, estou querendo tosquear o cabelo. Tosquei. Pastor, eu queria vir careca. Sem problema nenhum. Vamos adorar a Deus junto. E eu tenho certeza que ninguém aqui vai julgar você porque você veio sem cabelo para o culto. Ninguém. O véu já foi tirado. Amém, irmãos? Agora, cabe-nos viver decentemente, honrando o nosso corpo com vestimentas que glorifiquem a Deus, honrando a nossa esposa, honrando o nosso trabalho, vivendo de forma legítima e digna. Isso é princípio, isso jamais vai morrer. Que Corinto seja um emblema para as nossas vidas e que o nosso culto seja melhor a partir dessas doutrinas. Próxima quinta nós vamos conversar sobre a ceia do Senhor. Tem muita coisa boa para a gente aprender sobre a ceia do Senhor. Eu pediria que os irmãos fizessem um esforço para estar aqui. Quem foi edificado com essa palavra, diga amém.